Olá, quero falar um pouco com você agora sobre Cristologia. Cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo, é isso mesmo. Achei uma revista muito interessante aqui, a revista da editora, deixe-me ver aqui, Editora Cristã Evangélica, que trata desse assunto, que fala de Cristologia. E então, eu resolvi trazer para você esse assunto, porque é sempre bom falar de Cristo, falar de Jesus Cristo, falar sobre a pessoa dele, falar sobre a obra dele, porque as pessoas não conhecem muito bem Jesus Cristo, né? Os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que frequentam igrejas, eles não ainda, em sua maioria, eles não entenderam a importância de Jesus, eles não compreenderam quem é Jesus e sua importância para nós. E queremos falar um pouco a respeito disso. Eu pedi permissão à Editora Cristã Evangélica para usar essa revista como base de estudo, não, vai ser realmente, praticamente, eu vou ler o conteúdo dessa revista, que tem muitas lições interessantes. Espero que você possa me acompanhar. Vamos para a primeira lição. Muitas lições virão, não sei se eu aproveitarei a revista toda, mas a primeira lição fala os 3 estados de Cristo. Os 3 estados de Cristo. É muito interessante. Uma célebre frase marcou o estudo da cristologia no decorrer dos séculos. Jesus Cristo não começou a existir no dia em que nasceu. Eu achei muito interessante isso aqui, porque tem gente que faz uma confusão, né? Mas Jesus Cristo não começou a existir no dia que nasceu. Essa frase se faz presente em muitos escritos sobre a pessoa de Cristo e é a chave para entendermos o mistério de Cristo. Mistério porque quando estudamos o Cristo em 3 tempos, nossa mente recebe uma nova iluminação, que faz com que muitas passagens das Escrituras comecem a fazer sentido. Ao estudarmos os 3 estados de Jesus Cristo, precisamos esclarecer algo. A palavra estado vem da raiz do verbo estar. Assim, o estado é o modo de estar, posição ou condição. Por exemplo, alguém que está hospitalizado se encontra no estado de paciente. Uma pessoa perante um tribunal está na condição de réu. Entretanto, os estados de Cristo se referem não a uma condição em que ele se encontra em determinado momento, mas a uma tríplice e completa visão da sua pessoa e obra, porque, na verdade, mesmo ele vivendo no estado de humilhação, jamais deixou de ser eterno. Esse fenômeno não é fácil de exemplificar, porque Jesus Cristo é único. Daí o Apocalipse apresentá-lo como aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos lá então, estamos começando a lição Os 3 Estados de Cristo, e nós vamos para o primeiro tópico que fala do Cristo pré-existente. O Cristo pré-existente é o primeiro tópico. Vamos lá? Continue com a gente aí, ó. Vamos lá. João 8,58 diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, lá no Antigo Testamento. Jesus surgiu no Novo. Aí tem gente que esquece que Jesus, na verdade, é eterno. Ele já existia, ele sempre existiu. Antes de Abraão. Antes de Abraão ele já existia, Jesus sempre existiu. Vamos lá. Ah, mas existe uma confirmação bíblica para isso? Existe, vamos falar daqui a pouco. Este é o estado de ser eternamente divino. Nunca houve um tempo ou época em que Jesus Cristo não existia. Isso não houve. Ele é Deus, e como Deus é eterno, Cristo sempre existiu e existirá pelos séculos dos séculos. Confirmação bíblica? Vamos lá. A doutrina bíblica da pré-existência de Cristo se confirma principalmente nos seguintes textos. Antigo Testamento. A expressão façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso revela a pré-existência de Cristo. O verbo façamos
e o possessivo nossa indicam pluralidade na criação. Não está lá, faço o homem à minha semelhança, mas façamos, não é? Não é conforme a minha semelhança, mas conforme a nossa pluralidade, mais de uma pessoa. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o menino é também chamado de Pai da Eternidade. O menino que haveria de nascer, a promessa do nascimento de Jesus, ele é chamado de Pai da Eternidade. A expressão significa aquele que possui a eternidade. Pois é, o Cristo pré-existente sempre existiu. Miqueias 5, versículo 2, declara que aquele que nasceria em Belém e que haveria de reinar em Israel tinha suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade, Jesus Cristo, desde os dias da eternidade. E no Novo Testamento fala alguma coisa sobre o Cristo pré-existente? Fala. O Evangelho de João fornece importantes declarações sobre a pré-existência de Cristo. A principal delas está em João capítulo 1, versículos 1 e 2, que será analisado posteriormente, daqui a pouco. Também seguida de João 8,58 e depois João 17,5 e 24, nas quais ocorre a preposição antes. Em Colossenses 1,17, Paulo atesta que Cristo é antes de todas as coisas. Jesus Cristo é antes de todas as coisas. A preposição antes indica tanto o aspecto temporal quanto a preeminência de Cristo, isto é, a sua pré-existência lhe concede poder, autoridade e prioridade. Poder, autoridade e prioridade. Ele, Jesus, é Senhor de toda a criação. Colossenses 1,17 diz que nele, em Jesus, tudo subsiste, nele. Ele não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas. Finalmente, chegamos em Apocalipse. Já mencionamos na introdução desta lição uma passagem de Apocalipse 1,4, e agora vamos destacar Apocalipse 22,13, onde o próprio Jesus diz ao apóstolo João: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Observe estas três palavras: Alfa, primeiro e princípio. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu dei a palavra inicial, porque eu sou pré-existente. Eu existo antes de todas as coisas. Eu comecei tudo e por isso vou terminar tudo, porque também sou ômega, último e fim. Amém. Vamos lá? A importância da doutrina. Ainda dentro do tópico Cristo pré-existente, a importância da doutrina. Encontramos aqui o maior contraste entre a criatura e o Criador. O Criador é eterno, existindo antes do nascimento de qualquer indivíduo. Crer na pré-existência de Cristo é essencial a qualquer cristão, porque nos ensina que Jesus Cristo não pertence à ordem criada. Pelo contrário, ele, Jesus Cristo, é o Criador. O apóstolo João afirma em João 1,3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É muito legal isso, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ainda podemos falar da análise do texto de João 1, versículo 1. Dentre os textos bíblicos dentre os textos bíblicos citados anteriormente, iremos analisar mais detalhadamente um deles, João capítulo 1, versículo 1. A palavra grega para verbo é logos. Mas que é logos? No ano 560 a.C., viveu um filósofo grego chamado Heráclito. Se você perguntasse a ele o seu conceito de mundo, ele responderia com uma só palavra: fluxo. Como assim? Ele afirmaria que tudo está em estado de mudança, nada existe de estático no mundo. Aí você faria outra pergunta: mas se tudo está em mudança, então por que o mundo não é totalmente um caos, uma bagunça? Heráclito responderia a você: é que todas as coisas acontecem de acordo com o logos. Que é logos?
Ele diria: no mundo há um raciocínio, uma mente operante. Essa mente é a mente de Deus, o Logos de Deus. E é esse Logos que faz do mundo um cosmos ordenado e não um caos. O que Heráclito chamava de mente de Deus, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou que é o próprio Jesus Cristo. Todavia, preste bastante atenção à diferença. João não disse que Jesus é a mente de Deus. Afirmou que o verbo, Logos, é Deus. Pois quando declara em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, está dizendo que Cristo existe desde quando Deus existe. O verbo, Cristo, era Deus. Então, Cristo existe desde quando Deus existe. O tempo do verbo era, no grego, é um imperfeito, que denota uma ação contínua no passado. Em português é o pretérito imperfeito, que expressa um fato passado não concluído. O que tudo isso quer dizer? Que o texto não está afirmando o que Jesus Cristo um dia foi e hoje não é mais, porém, o que ele sempre foi e continua sendo, isto é, Deus. Jesus Cristo foi Deus. Jesus Cristo continua sendo Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é o Deus Pai. Não vamos misturar isso. Calma. Jesus Cristo não é o Deus Pai, mas Jesus Cristo é Deus. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que provavelmente João estava refutando, combatendo uma ideia errônea do seu tempo, segundo a qual Jesus é uma emanação de Deus, distinta da divindade. Isto é, literalmente uma heresia. Jesus Cristo não é um ser criado por Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Importante, há muitas religiões que mencionam a pessoa de Jesus Cristo, citam textos de Cristo, afirmam que o que ele ensinou é verdadeiro, mas colocam-no simplesmente como fundador de uma grande religião. Não é o que a Bíblia declara. Prove os espíritos, prove os pregadores, prove os profetas. Ao ouvir ou ler suas mensagens, pergunte: o que ele está falando sobre Jesus Cristo é o mesmo de João capítulo 1, versículo 1? Plínio, o governador romano da Ásia Menor, no início do segundo século, escreveu ao imperador Trajano dizendo que os cristãos tinham o hábito de reunir-se num certo dia, antes do sol nascer, e cantar estrofes alternadas de um hino a Cristo, como se este fora um Deus. E de fato era, eternamente foi e será. Jesus Cristo é Deus. Guarde essa verdade. Jesus Cristo é Deus. Aplicação: como a pessoa de Jesus Cristo é central nas Escrituras, era de se esperar que também seria alvo de muitos ataques e contradições, como o próprio Simeão predisse a Maria, Lucas 2,34. Por isso, trabalhamos este assunto logo no começo de uma revista sobre Jesus Cristo, porque é como os botões em uma roupa. Se você abotoar o primeiro botão na segunda casa, todo o restante estará errado. Se você não crer na eterna divindade de Jesus, toda a sua fé estará comprometida e não poderá pregar o que Paulo chama de sã doutrina. Aqui acabamos o tópico Jesus Cristo pré-existente. Vamos para o nosso segundo tópico? O segundo tópico, o Cristo humilhado. O Cristo humilhado. O segundo estado de Jesus Cristo é a humilhação. Refere-se ao estado terrenal da existência temporal humana. É o período da encarnação, do ministério terreno de Cristo indo até a cruz. É o período em que ele esteve aqui na Terra, em forma humana. Entretanto, como muitas lições vão tratar diretamente sobre este período da vida de Cristo, aqui queremos simplesmente olhar para Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 e perguntar: do que Cristo se esvaziou e se humilhou? Do quê? Alguns pensam que foi de atributos divinos, mas não cremos assim. Acreditamos que, dentre outras coisas, o autoesvaziamento e a auto-humilhação de Cristo tem estes aspectos. Primeiro aspecto. Ele renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Mas em sua encarnação,
tomou sobre si essa carga e começou a carregá-la para fora do mundo. Ele renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. Vemos isso em João capítulo 1, versículo 29 e 2 Coríntios 5, versículo 21. Segundo, ele renunciou às suas riquezas. Jesus estava sempre pedindo algo emprestado, um lugar onde pudesse nascer, uma casa onde pudesse pernoitar, um barco de onde pudesse pregar, um animal em que pudesse cavalgar, uma sala onde pudesse instituir a ceia do Senhor e, finalmente, um túmulo onde pudesse ser sepultado. Ele renunciou às suas riquezas. Podemos ler 2 Coríntios 8, versículo 9. 3. Ele renunciou sua glória celestial. João 17,5 diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus falando com Deus. Jesus falando com Deus. Ainda Isaías 53,3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. 4. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Hebreus 5,8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E ele mesmo disse: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. João 5,30. Não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Cristo renunciou ao seu ambiente de glória, despojou-se de seu poder e majestade divinos ao fazer-se semelhante aos seres humanos. Ao dizer que, Filipenses 2,6, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, o autor estava simplesmente afirmando que Jesus Cristo não julgou sua igualdade ao Deus algo de que não pudesse abrir mão. Ele não julgou que ele não pudesse abrir mão da sua igualdade com Deus. E ele fez tudo isso. Ele renunciou a isso tudo para estar no mundo em forma humana, para me salvar e para salvar a você também. O último tópico da lição, o Cristo exaltado. O Cristo exaltado. Falamos que são 3 estados, esse é o terceiro estado. O Cristo exaltado. O terceiro estado de Jesus Cristo é a exaltação, também chamado de glorificação. Refere-se ao estado celestial de exaltação e glória. Mateus 19:28, Lucas 24:26, João 7:39, Atos 2:33, 5:31, Romanos 8:17, Efésios 1:20, Hebreus 1:13, todos textos para que você possa conferir. Todos esses textos e há outros ainda ressaltam a ressurreição, a ascensão e a posição de Cristo à direita de Deus. Eventos que caracterizam a exaltação de Cristo Jesus. Esse assunto será estudado de forma mais detalhada em uma próxima lição que estaremos fazendo aqui dessas lições dessa revista Cristologia, Pessoa e Obra de Cristo, da editora Cristã Evangélica. Muito interessante, lição respaldada por diversos textos bíblicos e nós ensinamos Bíblia, não é historinha não. Com a gente é Bíblia, né? Conclusão. O grande valor do estudo dos estados de Jesus Cristo está em abrir nossa visão quanto à sua pessoa e obra. Nos evangelhos é comum o Senhor tratar com o passado, o presente e o futuro como se para ele fossem a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas não entendiam o que Jesus dizia porque ouviam simplesmente assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6:3. Hoje, os que olham apenas para o Jesus terreno jamais entenderão seu ensino. Dê graças a Deus porque você compreende os 3 estados de Jesus Cristo. Nossa visão é ampliada quando olhamos para o Cristo em 3 tempos. O Cristo pré-existente, o Cristo em sua humilhação e o Cristo em sua exaltação. Essa foi a nossa primeira lição sobre Cristologia, muito legal.
falando aqui sobre a obra e a pessoa de Jesus, lições que vão edificar a sua vida e a minha também. Deus te abençoe.